entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, do Conexão Repórter, o prefeito Marcelo Crivella falou sobre esses novos pedidos de CPI e disse que parte da imprensa o persegue porque ele cortou generosas verbas publicitárias que eram pagas na administração passada, leia-se na administração de Dudu Paes. Rodou. Duas CPIs ainda devem ser abertas. O senhor se sente ameaçado, prefeito? Eu acho que essas CPIs também não serão abertas, porque... Como é que o senhor garante isso? O presidente da Câmara tem todas, eu diria a você, prerrogativas regimentais para derrubá-la, porque esse assunto já foi discutido nessa sessão conturbada, em que a Câmara decidiu que eram mentiras, eram infâmias, eram falsas acusações. Portanto, abrir uma CPI para investigar o que já foi derrubado no plenário não tem sentido. O senhor termina seu mandato? Se Deus me permitir, termino, Cabrini. Se Deus me permitir, eu termino. Vou lutar muito para isso, vou trabalhar todos os dias, vou vir para cá. E tenho certeza que os vereadores, a grande maioria deles, sabe diferenciar o que é fato do que é factoide. Já passaram por isso, foram perseguidos também e eles estarão comigo. Eu tenho certeza que a nossa base, esses 29, mais alguns que estavam viajando, nós vamos estar juntos para cumprir a nossa missão. Quando chega no período eleitoral, as infâmias crescem, elas se multiplicam. Por 10, por 20, é uma tentativa de tirar o evangélico do processo político do país. A que o senhor atribui isso? Eu acredito a uma tentativa de uma elite jornalística que acha que os evangélicos são desqualificados para participar do debate e não os querem lá. Pode ter até outras razões. Eu acho também, sabe, Cabrini, que a Rede Globo me lembra aquele filme Em Busca da Arca Perdida. Só que no caso deles, denigrem todos os líderes políticos em busca da credibilidade perdida. Mas não foi a Rede Globo que inventou a sua voz naquela gravação. E nessa mesma gravação, o senhor promete agilizar o processo para isenção de IPTU a templos evangélicos. Isso não é privilégio, prefeito? O templo evangélico, como o templo católico, como o templo espírita, é privilegiado desde a Constituição. Está escrito a imunidade deles lá. Agora... Mas o senhor não disse a mesma coisa para católicos, para umbandistas, para ateus? Mas não disse naquela reunião porque tinham evangélicos, mas disse em outras. O Cabrini, a isenção é para prédios alugados que se tornam igrejas evangélicas ou templos espíritas ou católicos. Isenção. Para os prédios próprios é imunidade, isso eu expliquei para eles. Agora, a isenção de IPTU para igrejas evangélicas, templos espíritas ou católicos foi dado por outro prefeito, que não fui eu. Isso foi dado há anos atrás. Quem é a Márcia? A Márcia é uma funcionária extraordinária que trabalha comigo há 20 anos. Se formou em assistente social, a meu pedido, e fez cursos de pós-graduação exatamente para a gente ajudar as pessoas. Infelizmente, sofreu um processo de infâmia, de calúnia por parte dessa impiedosa imprensa que não respeita as pessoas, sua biografia, seu trabalho. Por que o senhor é o prefeito mais impopular dos últimos 25 anos aqui no Rio de Janeiro? Porque eu peguei a pior prefeitura para governar. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos assumir com um rombo de 3 bilhões e 800 milhões, mais ou menos. No último ano, o prefeito municipalizou 2 hospitais estaduais e lançou 298 equipes de saúde da família, 600 milhões a mais não previstos em orçamento sem disponibilidade financeira. Não foi só isso, não. No último ano, inaugura 100 escolas do amanhã, não fez concurso público para professor, nem havia previsão no orçamento. Ele pegou 8 bilhões de empréstimos durante o governo dele e ele ficou com o quê? Com a carência. Ano passado eu paguei 1 bilhão e 200 de juros, esse ano 1 bilhão e meio, ano que vem 1 bilhão e 800. Faz um acordo com a Caixa Econômica sobre o Porto Maravilha. Há uma semana antes de ir embora, se comprometendo a pagar 12 milhões e meio por mês, são mais 150 milhões. Me deixa o Museu do Amanhã, que é uma obra portentosa, mais ou menos de Nabucodonosor na Babilônia, que nunca vai se pagar com ingressos, que também dá um prejuízo em torno de 15 a 20 milhões por ano. Soma isso tudo. Soma a queda de ISS, menos 400 milhões ano passado. Eu tinha que aumentar o IPTU, eu tinha que pegar a contribuição dos inativos. Essa reportagem da Veja, que diz que eu sou o prefeito mais impopular, foi feita uma semana depois do aumento do IPTU, foi feita em fevereiro. Deixaram para publicar agora. Deixaram para publicar agora, às vésperas da eleição, uma pesquisa feita quando a pessoa recebeu o carnê do IPTU. Olha, Cabrini, você sabe como a imprensa facciosa fabrica factoides para prejudicar adversários.
Você não cai nessa, nem eu. Infelizmente, nosso povo, repito, mercê da sua imensa boa-fé, acaba caindo. Não é no meu governo que o secretário de obra está preso, nem o secretário de saúde está com bens disponibilizados. Eu herdei uma prefeitura em crise. Você fez todas as perguntas que quis fazer e eu respondi de coração aberto. O desabafo que eu faço é que nós precisamos ter uma imprensa que não se envolva na política partidária, que não tenha a ambição de dirigir o país, que considere que, da mesma forma que o governo tem que ser laico, separação entre igreja e Estado, não é entre política e religião não, porque muitos religiosos entram na política, mas igreja e Estado tem que ser separado. Não é possível um prefeito sofrer tanto tipo de ameaça, de chantagem, muitas vezes por conta de verbas publicitárias, muitas vezes por ter negado dar subsídio às campanhas milionárias que eram feitas na administração passada. No governo anterior foram 170 milhões só para a Globo. Para o SBT foram cerca de 10, mas para a Globo foram 170. Para a Record em torno de 20, mas para a Globo foi 170. É por isso, desculpe, 160. É por isso que hoje eu dou entrevista para o SBT, de repente para a Record, mas para a Globo é só acusação.